Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Para o Ayurveda, a digestão completa tem 6 fases, que se estendem por cerca de 6 horas de duração. As 3 primeiras etapas são chamadas de Avastapaka, e é sobre elas que a gente vai se atentar hoje. Avastapaka também pode ser entendido como um processo de digestão primária, aquele que começa no momento em que o alimento é colocado na boca. É exatamente esse momento que o nosso sistema digestório começa a funcionar. E aqui eu já faço um parênteses. É justamente por esse motivo que mascar chicletes, chupar bala não é bacana para a saúde. Não se trata somente da composição desses produtos, mas se trata de iniciar processos digestivos sem que nenhum alimento esteja entrando realmente no seu organismo. Por isso esse hábito pode causar tanto desequilíbrio e tantas doenças. Feita essa observação, vamos voltar para o Avastapaka. O Ayurveda ensina que a partir dos sabores predominantes do alimento ingerido, a gente gera no corpo um negócio chamado Vipaka, que é o efeito pós-digestivo. Então, independente da proporção dos sabores que estejam presentes na sua alimentação, as primeiras etapas da digestão serão: 1. O momento em que o sabor doce vai ser digerido no seu estômago. 2. O momento em que o sabor azedo vai ser digerido no intestino delgado. E 3, o momento em que o sabor picante entra em ação lá no intestino grosso. Essa sequência vai evidenciar a importância da ordem de ingestão dos sabores na alimentação. Mas, para uma boa digestão, além da ordem dos sabores, é importante considerar que o processo digestivo do alimento ingerido anteriormente tenha sido finalizado. Como é que você percebe isso? Quando você sente fome, você pode comer novamente. Além disso, também é legal considerar o tempo e o local onde você está. O ideal é você não comer nem muito devagar, nem muito depressa, é ingerir alimentos da estação e da região em que está vivendo. Essas regras básicas fazem muita diferença no processo digestório e, portanto, na sua saúde. Sobre as etapas da digestão, nas 2 primeiras, o Agni, que é o nosso fogo digestivo, não está completamente em ação. Quando o Agni age e termina de fato o seu trabalho, é que a gente tem esse efeito pós-digestivo que eu falava, o Vipaka. Este efeito vai ser determinado pela composição de cada um dos sabores dos alimentos que você come. Então, o efeito pós-digestivo pode ser Guru, quando ele é relacionado à nutrição do seu corpo. E Lago é quando a gente relaciona esse efeito com a redução de tecidos do seu corpo. E por que isso é tão importante? É que as ações pós-digestivas elas vão ser fundamentais para uma alimentação de acordo com a sua constituição corporal. Do que seu corpo precisa? Ser nutrido ou reduzir tecidos? Saber responder essa pergunta vai te ajudar a escolher então os melhores alimentos para o seu corpo neste momento da sua vida. Quando você não consegue responder ou não tem ideia de que tipo de alimento escolher para o seu dia a dia, é interessante você marcar um atendimento com uma profissional do Ayurveda que vai observar e tratar não apenas a sua alimentação, mas também a sua saúde de forma integrativa, utilizando a lente do Ayurveda. Voltando, uma boa alimentação ayurvédica, ela considera o equilíbrio dos 6 sabores. Lembra dos 6 sabores? Doce, azedo, salgado, picante, amargo, adstringente? Esses sabores têm que estar na sua alimentação diária, mas também é importante ajustar a quantidade de cada um dos sabores com os elementos que constituem o seu corpo. Então, por exemplo, se você tem uma constituição muito mais vata, muito mais ar e éter do que outros elementos, é interessante você apostar em sabores que tenha, por exemplo, terra e água. Na experiência presencial em São Paulo, Alimentando-se com Ayurveda, a gente vai destrinchar esse tema conjuntamente aí, de forma bem bacana e bem compartilhada com quem estiver lá. Mas, por enquanto, eu vou apresentar, então, uma breve referência dos sabores para cada dosha. Para quem tem predominância de vata, o sabor doce, ácido e salgado equilibram esse dosha, mas ele pode ser agravado pelo excesso de sabor picante, amargo e adstringente. Para quem tem predominância de pita dosha, os sabores doce, amargo e adstringente equilibram pita e pode ser agravado pelo excesso de picante, ácido e salgado. Para quem tem predominância de kapha dosha, o sabor picante, amargo e adstringente são bacanas para kapha, mas pode ser desequilibrado por doce, ácido e salgado.
Essas referências estão no livro do Charaka Samhita, no livro chamado Chikitsa Sthana, certo? No capítulo 15. E podem ser usadas por você para uma boa alimentação cotidiana. Mas atenção, não é para você se alimentar apenas de 3 sabores, e sim equilibrar a alimentação usando 6 sabores e considerando a sua constituição física. Então você vai usar mais os sabores que equilibram os seus doshas ou o seu dosha e menos quantidade daqueles que desequilibram. Se você quiser aprender muito mais sobre o equilíbrio de saúde com a Ayurveda, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp Alimentando-se com a Ayurveda. Lá, a Gabi e eu compartilhamos sugestões muito práticas e muito legais, simples, mas muito eficazes para o equilíbrio da sua saúde física, mental e emocional. Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar todas as terças e quintas às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!